qualidade dos produtos, uma coisa assim. Professores, desculpa interromper vocês, mas o pessoal já está solicitando a entrada. Eu vou começar a aceitar o pessoal, tá? Tá certo. Boa noite. Então, vamos aguardar. Eu te apresento, Neus, e aí passo a palavra para você, tá? E você Tá certo. fica à vontade. Professor, seu microfone está mutado. Então, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Nós temos aqui a satisfação de ter o professor Eneus Trindade. O professor Eneus é o vice-coordenador do MBA em Marketing Político e Campanhas Eleitorais. Ele vai falar hoje para a gente sobre monitoramento discursivo nas redes, contextos políticos e eleitorais. Eu sou o Luiz Alberto de Faria, sou coordenador do MBA, e nós estamos aqui no contexto do aquecimento para a turma que começa a primeira turma digital do MBA de Marketing Político e Campanhas Eleitorais, que está prevista para início em maio. O professor Eneus, ele é professor titular da Escola de Comunicações e Artes, ele é livre docente em publicidade, ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Pernambuco, ele fez pós-doutorado na Universidade Sorbonne, na França, fez pós-doutorado em Portugal, é um grande pesquisador de semiótica, é um grande pesquisador de publicidade aqui no Brasil. Ele dirige grupos de pesquisa, dirige associações, editor de revista e um grande observador do que acontece em termos de discurso pelas redes sociais digitais. Então, tenho a satisfação de poder ouvir hoje o professor Eneus, um querido colega, e que, juntamente comigo, vai tocar esse curso de MBA em Marketing Político e Campanhas Eleitorais. Então, nós pensamos o curso, nós pensamos os professores, nós pensamos os conteúdos, então, conjuntamente, tivemos todas as ideias, todas as nossas preocupações, a partir de uma experiência já bastante longa, tanto em pós-graduação, em graduação e também comunicação política, marketing político. Professor Eneus, seja muito bem-vindo, estamos aqui
atentos e interessadíssimos em ouvir as suas colocações sobre o monitoramento discursivo nas redes. Boa noite. Bom, boa noite, Luiz, boa noite a todos os que estão aqui assistindo, né, essa nossa live, né, que procura também pré-aquecer aí as atividades do curso do MBA de Marketing Político e Campanhas Eleitorais EAD, promovidos pela ECA USP, né, em parceria com a CMY. Neste momento, assim, a gente escolheu esse tema, né, do monitoramento discursivo nas redes, contextos políticos e eleitorais, considerando, né, que hoje o fenômeno da política ele está atravessado pela mediatização digital, né? E que a mediatização digital tem sido um elemento transformador das práticas sociais, culturais, para parcelas significativas da população. É bom reforçar isso, porque existe também uma parcela significativa da população que não tem acesso a esses meios, mas que já tem uma certa influência do modo de pensar e de agir das sociedades na expectativa e no desejo de estarem no acesso ao mundo digital. Então, hoje as pessoas elas vivem as expectativas de estarem imersas nas possibilidades de interação do mundo digital. Eu preparei para essa fala alguns pontos. Um momento inicial em que eu vou tratar das questões de circulação de sentidos, fluxos, semiose e circulação, que elas deixam vestígios nas redes e por isso podem ser monitoradas. Como registrar e analisar dados, textos e imagens. E aí você tem a perspectiva do apoio dos softwares para tentar entender N dimensões dessas análises, né? E a questão teórica, da perspectiva da abordagem dos discursos do que é identificado no âmbito das redes. E aí a gente entra também com destaque para algumas coisas referente aos ET ou ao ethos, né, se a gente quiser falar no singular, o ethos do político, né? Mas só que não é um único ethos, existem vários, e depois falar dos atos ilocucionais e pensar em algumas coisas, né, que da retórica, a partir desses atos ilocucionais, que ajudam a gente a entender e a modular o sentido dos discursos. Veja, o trabalho de alguém que vai fazer a gestão da comunicação política de um político ou de um processo eleitoral é um trabalho de estar atento a todos os signos discursivos, né? E esses signos discursivos não são apenas o que se fala e o que se escreve, ou aquilo que se lê, mas também aquilo que se vê, aquilo que se dá a ouvir, aquilo que se dá ao sentir. Porque você vai trabalhar com uma outra perspectiva, que é a questão das paixões, né? De como aquele político trabalha as paixões no sentido do pathos, né? Da empatia, da identificação com o público e das também antipatias que precisam estar diagnosticadas e as simpatias, a mesma frequência de paixão, né? Que estão colocadas aí nessas relações do político com o seu eleitorado e com a sociedade, né? Mesmo fora dos contextos de eleição, né? O que a gente vê hoje, no caso, por exemplo, da ascensão da extrema-direita, é uma tentativa de permanecer sempre num palanque eleitoral. Por exemplo, com Bolsonaro, você também tinha um discurso durante todo o governo em que ele parecia nunca ter saído do processo eleitoral. Nada, não mudava o cenário. Trump vai um pouco nesse caminho, né? Ele está sempre, nada é muito concreto, o que é concreto é muito devastador das estruturas e caminha também para um processo como se ele estivesse em pleno palanque, né? Em plena promessa das realizações e agora a execução dessas realizações que ele havia prometido, né? Mas só que isso tem uma perspectiva de desajuste da organização e das estruturas sociais de pesquisa, das relações, né? Das dinâmicas sociais.
Bom, com o fato de que a cena política está atravessada pela questão da mediatização digital, você tem hoje um fenômeno em que as plataformas e as redes sociais digitais passam a ser um lugar de encenação da política, né? Esse lugar da encenação da política, ele termina trazendo um lugar de interações. Por quê? Porque nas plataformas você tem dinâmicas de interação com affordances, ou seja, toda plataforma ela é planejada para você interagir nela de alguma forma. Então, tudo que existe numa plataforma do que você pode fazer, deixar de comentários, são essas affordances que permitem. É aquilo que pode ser feito dentro da plataforma. Então, o que você faz ali mostra um ponto de contato nessa circulação, que é entre a intenção de quem comunica e a intenção de quem se apropria e navega por aquilo ali. Como elas também são hiperconectáveis, né? Uma plataforma dialoga com outra, então o conteúdo colocado numa plataforma, no Instagram, vai para o Facebook e assim vai. Você vai vendo, então, que essa circulação, a partir de hiperlinks, vai criando fluxos, né? E vai também deixando os vestígios das curtidas, dos comentários, das interações, dos reposts, né? Da perspectiva também de quem só vê, das visualizações e dos modos do que é colocado, como essas coisas ficam em seus regimes de visibilidade. Então, a circulação hoje da cena política nas redes digitais, seja no momento da apreciação e da crítica sobre o político, seja no momento do processo eleitoral em si, ele passa a ser um cenário importante. Esse cenário importante ele não está desvinculado de uma pauta da imprensa. Então, os meios de comunicação, de alguma forma, também continuam pautando elementos que são rediscutidos, redebatidos no ambiente das redes, seja no processo governamental, dos políticos em seus embates, seja num processo eleitoral de campanha. Então, você tem aí o processo que essa circulação midiática da cena política ela vai ganhando prolongamentos. Do mesmo jeito que os produtos ficcionais vão ganhando seus prolongamentos em comentários nas redes, né? Em ações de fanfic, você vai tendo também uma espécie de transmedialidade da política, no sentido de que ela vai ultrapassando as barreiras do próprio universo político em si e vai se apropriando das esferas cotidianas nas interações dos vários sujeitos. E tudo isso gera vestígio. E tudo isso pode ser recuperado. Tudo isso pode ser monitorado, né? E tudo isso é discurso. São imagens, são sons, são memes, são uma série de situações, de produções midiáticas, né? Que vão tendo aí uma dimensão de circulação que passam a ser registradas e que precisam ser compreendidas para entender como esses fluxos estão gerando sentidos. Então, quando eu explico a questão da circulação, eu me lembro de alguns autores, né? Eu me lembro do Antônio Fausto Neto, que vai trabalhar as bordas da circulação e vai definir a circulação como o encontro entre emissão e recepção. E a circulação é esse lugar de embate em que na plataforma você tem, e nas redes sociais, que são plataformas, você tem os vestígios dessa circulação. E ali emissor e receptor estão em embates, né, em interação, e aquilo é o resíduo vivo. O recorte que você faz de um momento de circulação é uma apreensão, uma espécie de fotografia de como o tensionamento político estava naquele momento sobre aquele assunto, né? Como é que se registra isso? Aí você precisa entender que você está numa prática
de inserção de informações e postagens constantes, com uma interação de público que pode exceder as expectativas do que o nosso olho, nossa mente é capaz de computar. Para isso, a gente precisa do apoio de softwares, né? O primeiro software que eu acho que a gente precisa ter sempre em mente, quando a gente não tem muitos recursos, é o uso do Google Analytics, né? O Google Analytics é uma ferramenta que ele pode ter N direcionamentos comerciais, ele também é utilizado na perspectiva política, na forma de tentar entender como os dados dos aplicativos e plataformas estão sendo utilizados, estão sendo apresentados, né? O que eles estão apresentando dentro de um cenário político. Esses softwares, eles garantem um conjunto de dados que mostra uma caracterização do fluxo. O que é o fluxo? O fluxo geralmente tem a ver também com a perspectiva de mapeamento de nós da rede, onde determinados temas se concentram, como é que eles se conectam. Então, é muito comum ver aqueles sistemas, aquelas setas que se comunicam com pequenas esferas, algumas esferas mais densas, outras menores. Então, esses são os nós da rede, em que o fluxo daquela campanha ou daquela comunicação parece ganhar evidência. Então, um dos processos é da identificação desses fluxos e da intensidade. Se você compara políticos em seus fluxos, você pode ter uma dimensão de densidades. Se você hoje faz uma análise dos fluxos do pensamento político do brasileiro na análise das redes sociais, você vai ver que há uma perspectiva de sobreposição de fluxos com uma mancha de teias e de intensidades semelhantes para o progressismo e para a extrema-direita. Você vê nitidamente, em termos de fluxo, que há uma sociedade, em termos de embates de rede, de uma forma dividida. Tá, mas isso me diz um retrato, uma fotografia da situação. E aí eu preciso aprofundar um pouco mais, porque o que está sendo debatido? Qual é o teor do que está sendo debatido? Bom, se eu tenho uma formação mais social, eu posso partir para a captura desses conteúdos, e aí eu entro no conteúdo das plataformas específicas, e seleciono dentro de um período, dentro de um fenômeno específico que eu quero observar, né? Esses conteúdos e vou trabalhá-los na perspectiva de entender. A gente tem uma forma herdada, de certa maneira, de um trabalho meio precário, das formas de se fazer clipagem ou resgate de informações da imprensa, na perspectiva de classificar aquilo que é positivo e aquilo que é negativo sobre o candidato. É um primeiro momento, mas eu diria que isso é muito primário. Com as ferramentas que se tem hoje de captura dos dados das próprias plataformas e do tratamento que se pode ter, entendendo que, por exemplo, se você pensa que o processo eleitoral pode ser trabalhado da mesma forma que os processos comerciais, porque a lógica publicitária é praticamente a mesma, né? Só não vai ter as ações de operação de dumping e de looping, que tem a ver com a perspectiva de indução às promoções, né? Mas vai haver a perspectiva da alta visibilidade, da alta propagabilidade. Então, o que acontece? Quando você vai na perspectiva de recuperar esses conteúdos, você tem como tratá-los. Bom, o tratamento da análise de conteúdo, quando você tem uma boa formação e uma boa capacidade interpretativa, pode chegar a resultados semelhantes de uma análise de discurso, de uma análise semiótica e de uma análise de retórica. Mas eu acho que no campo da política é preciso de um certo conhecimento da perspectiva
discursiva, retórica, como um lugar de enriquecimento para o tratamento desse conteúdo, né? Alguns softwares de social net analysis, né, são softwares que vão dar a característica do fluxo. O Google Analytics pode dar características do fluxo, mapeamentos de temas e de posicionamentos. São fotografias. Outros vão trabalhar a captura de conteúdo. Vejam, para você ter acesso aos conteúdos das plataformas, você precisa comprar softwares que sejam compatíveis e que dialoguem com eles, ou seja, são subprodutos das próprias plataformas. As empresas não dão ponto sem nó. Para você usar, por exemplo, na área comercial, um software Stiling, que faz o mapeamento de marcas, né? Eu penso que, por exemplo, o Stiling pode ser um software com grande aproveitamento para o sentido político. Se a gente pensar nele como um produto e numa marca, ele conseguiria apropriar tudo que tem referência naquele nome, como considerado como marca, e dimensão de valores, de tratamentos, de opiniões, de temas que vão circunscrevendo a encenação desse político no campo da circulação da cena política ou da cena de campanha eleitoral, nos seus embates, né? Então, esses softwares recuperam esses dados. Eles podem ser ainda refinados em outros softwares de tratamento de análise de conteúdo, como o NVivo, o Atlas. E aí você teria que ter realmente uma equipe pensando em trabalhar com essa quantidade de dados e com essa sistematização. Uma equipe de pelo menos 2, 3 pessoas, muito afinadas, para trabalhar o monitoramento de dados dentro desses ambientes, porque a coisa fica muito sofisticada. Você analisa fluxos, os fluxos já dão a radiografia, mas a questão do posicionamento discursivo, ele vai envolver mais do que essa fotografia, mais do que essa análise dos fluxos. Vai numa compreensão de como esses fluxos estão se dando numa certa empatia passional com o eleitorado. E essa empatia, né, essa identificação do público é uma identificação com o discurso. Então, vejam, hoje eu recebi algumas questões emitidas, né, por alguns de vocês que se inscreveram nessa palestra, e aí, nessa ação, né, e aí você vai percebendo que algumas colocações vem de uma perspectiva de uma curiosidade discursiva, né? Deixa eu aumentar aqui para poder ler algumas delas, que elas são bem interessantes. Como monitorar a rede de outros políticos? Veja, quando você está na sua cena eleitoral política, dentro disso que eu estou explicando, você não monitora só o seu político. Você monitora, por exemplo, numa eleição minoritária, que vai envolver candidatos a cargos de vereança, de deputados estaduais, federais, é interessante observar, porque a gente fala pouco disso, né? A gente tende sempre a concentrar a análise do discurso político na perspectiva dos cargos executivos. Mas as eleições proporcionais, né, ou as eleições chamadas de cargos minoritários, elas vão trabalhar uma perspectiva da situação de como aquele representante do legislativo, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual ou federal, vai estabelecer conexões com o seu eleitorado, e com um eleitorado que seja suficiente para que ele possa ser eleito. Nesse ponto, a ferramenta do digital e o espaço da encenação política digital é muito importante para a vida desse candidato. Então, quando você monitora a ação discursiva dele, você também tem que monitorar quem são os candidatos de oposição e da situação que vão disputar com eles esses espaços. Nesse espaço discursivo digital
e nesse espaço geolocalizado do eleitorado, porque você também tem como geolocalizar a perspectiva da ação daqueles que interagem na cena política. Mas precisa da aquisição dos softwares necessários que permitam isso. Então, você monitora as redes dos outros políticos também, não só nas eleições majoritárias, mas nas eleições minoritárias também. Né? E aí você trabalha a perspectiva de um conteúdo, de como equilibrar, por exemplo, a polêmica das redes com a divulgação, né, que colocam aqui na pergunta, né, de políticas públicas. Né? Isso vem de uma dimensão de um eleitorado mais politizado. Se você tem condições de trabalhar o seu eleitorado mais politizado, ou de fazer com que seu eleitorado, a partir de um ato declarativo, que isso é uma força ilocucional que poucos políticos têm, que é usar a força da declaração como lugar de mudança. Hoje, nós não temos políticos com poder declarativo, que sejam capazes de mudar a opinião pública naquilo que ele se coloca, de transformar a realidade com a sua declaração. Né? Hoje você tem um certo desalento, né, que promove até uma crise dentro das sociedades políticas e que isso tem sido mundial. Antigamente havia um autor da retórica americana chamado William Ricker, que ele trabalhava uma teoria chamada aerestese, a aerestese da política de elite. O que é isso? Existe sempre uma elite da política que ela tem uma forma dominante de pensar. É natural que na história, por exemplo, brasileira, latino-americana, exista um domínio do conservadorismo e das práticas de direita. Quando houve uma ascensão da esquerda ou do progressismo no cenário latino-americano e brasileiro, essa elite ficou ameaçada. E aí o seu discurso não cumpria aquilo que ele chamava de erestese. A erestese é justamente uma atitude de manipulação da elite política, mostrando que existe uma parcela da política que entende ela, domina ela e manipula os outros agentes políticos. Quando a erestese entra em crise, significa que há um grande desencanto e que não há mais grandes líderes e que a disputa está colocada em N temáticas. Você, em termos de retórica, você não consegue eleger a temática dominante. Há uma dispersão de temáticas. Né? E aí cada candidato vai colocar como o garantidor do mundo futuro ideal. E esse garantidor do mundo futuro ideal termina se colocando a partir daquilo que vai criar uma certa empatia. Então, quando colocam aqui algumas perguntas como desconstruir o discurso autoritário de Trump? Veja, o discurso autoritário de Trump, de algum modo, cria uma empatia com uma parcela de população. Né? Pode não ser a maioria da população americana, mas pode ser uma população significativa, e, sobretudo, dos delegados, que o elegeram a partir de interesses econômicos. Né? A eleição do país mais democrático não é uma eleição democrática, né? Nos Estados Unidos. É uma eleição prática indireta. Né? E quando você vai vendo essa realidade e a força que é uma eleição direta, como acontece no Brasil, que se define no voto, né? As questões discursivas de posicionamento são importantíssimas. E aí, quando você vê uma sociedade que tem aderência às perspectivas de ideias, que elas nem se fundamentam em parâmetros científicos, mas as pessoas cinicamente adotam elas como parâmetro de referência, porque elas querem que a sociedade seja assim. Então, veja, porque quando você pensa, por exemplo, no nazismo, havia um esforço de uma certa intelectualidade de querer sustentar o nazismo dentro de parâmetros teóricos. Hoje você não tem mais isso.
Hoje você tem a sustentação dessas ideias numa simples lógica cínica, o que é mais perigoso, porque as pessoas se colocam sem nenhuma preocupação de convicção mais elaborada, de um plano de ciência, de uma perspectiva de uma sociedade. Ela se coloca no plano individualizado dela, da crença dela, da sua própria idiosincrasia, na perspectiva de tentar aí se fazer valer, na sua opinião, para o mundo, que encontra empatia, porque parece um discurso que valoriza o senso comum. Então, desmontar, nesse sentido, figuras como o Bolsonaro e o bolsonarismo, o Trump e o trumpismo, é pensar numa estratégia de dar alguma solução ao desalento, porque nas sociedades onde isso graça, a erestese está desgastada. A elite política não consegue, porque a erestese também é uma característica de regimes democráticos. Não havendo regimes democráticos, não há como. Ou havendo regimes democráticos em pleno desalento e desencanto, você não consegue estabelecer a erestese. A crise da erestese no Brasil foi desencadeada por quem detinha o seu controle. O PSDB, durante muito tempo, teve o controle disso, como elite política, né, depois da nova república, né, que foi se constituindo junto com o PMDB. E aí, com a questão do colapso político brasileiro, com a ascensão progressista do PT, isso gerou uma crise da erestese. O PT não era a elite política do país. Passou a dominar, mas não é o sentido da elite política. E aí você tem um colapso, porque a erestese vai permitir a emergência de uma sociedade em desencanto em que o senso comum de um eleitorado pouco politizado vai permitir a adesão a determinados tipos de discursos, né? Então, é nesse sentido que o monitoramento das redes precisa passar, além das questões de software, captura, registro de fluxos, posicionamentos, trabalhar por uma análise retórica mais profunda dos atos ilocucionais. Quando o candidato deve ser assertivo, né? Como ele pode ser compromissivo em termos de força ilocucional, de se comprometer para o futuro, diretivo, de fazer o outro dizer o que o candidato quer que seja dito. Tem muitos candidatos que têm esse poder diretivo de manipulação. O expressivo, aquele que deixa manifestar suas próprias emoções, né? E esse declarativo, que eu já falei, que é aquele que tem a capacidade de mudar a realidade a partir da sua declaração. Hoje, esse candidato que tem essa força ilocucional, ele está em crise. E com isso, você tem aquilo que o Charrodot chama do ethos do político em várias manifestações. Você tem um político solidário, aquele que é voltado a uma construção de uma imagem de si, de apoio e de ação de justiça social, né? Você tem aquele que dá um devir a você, que funciona meio como uma espécie de guia, pastor, né? Que ele te orienta numa postura do que você deve seguir. Aquele que tem um ethos institucional, que fala em nome da institucionalidade das coisas. O político comandante, que se assume como líder. O político religioso, que traz para a cena política a questão religiosa, da moral e da ética religiosa. E o político da família, ou político empreendedor. E esses dois são muito interessantes, porque o político da família é aquele que pensa que o mundo pode ser gestado como se fosse uma família, uma grande família. Não pode. E o outro é o empreendedor, que pensa que o mundo pode ser gestado como se fosse uma grande empresa. E essas são crenças do senso comum. Por isso que esses ethos provocam patos, ou seja, paixões, empatias, processos de identificação
porque eles criam a possibilidade de identificação com o senso comum, com aquilo que vem dentro de uma certa razoabilidade. Então, esses rastros estão nos discursos dos conteúdos e nos tratamentos das temáticas, né, das questões de campanhas políticas e da cena política digital como um todo, que precisa estar sempre sendo modulada. E você só vai conseguir modular isso se você tem o conhecimento discursivo para propor, em andamento de processo, fazer a gestão da mudança das tônicas de discurso. E é muito difícil. Por quê? Porque um candidato é uma pessoa muito cheia de si, muito autocentrada. Então, você não consegue dirigir um candidato. Você não consegue fazer, muitas vezes você não consegue. E isso sem considerar que, no caso de eleições minoritárias, muitos estudiosos do marketing político são os próprios candidatos querendo fazer a autogestão das suas carreiras políticas. Veja, o candidato em si, ele pode ter a visão, o querer, a intencionalidade dele, mas ele precisa deixar na mão de um profissional que possa fazer a gestão de tudo isso aqui que eu estou tratando com vocês, né? Então, é nesse sentido que a gente coloca uma abertura da importância dentro dessa análise dos aspectos do marketing político eleitoral para as questões das interações, das relações, do tratamento dos temas e da postura retórica intencional da locução, porque isso gera força. E é essa força que vai garantir uma potência de empatia ou antipatia. Ah, esse discurso é muito complicado, então isso gera uma rejeição. Ah, essa pessoa fala muito sofisticado, não conversa com a gente. Isso cria outro sentido de rejeição. São patos, são paixões que vão se estabelecendo pela identificação ou não com a tônica do discurso do candidato. Então, não adianta só entender o panorama do posicionamento que as redes sociais estão sendo apresentadas pelo Google Analytics, pelas ferramentas. Precisa também ter sensibilidade e escuta de entender qual é a tônica que esses sentidos estão trazendo para a campanha. Então, o que eu promovo é uma discussão que pode trazer elementos quantitativos e qualitativos para a cena política. E com isso eu vou dando o fechamento aqui da exposição que eu queria fazer e abrir para a gente poder dialogar a partir das questões que vocês colocam. Então, eu acho que eu tinha para dizer era isso, né? E a gente pode começar aí um debate, um diálogo a partir dessas questões que eu coloquei para vocês. Muito obrigado, professor Eneus. Gostei muito de ouvi-lo, como sempre, né? E podemos abrir para as questões, as pessoas podem levantar a mãozinha para fazer uma pergunta, para fazer uma colocação. E o André já tem uma pergunta. André, por favor. Boa noite, professores. Boa noite, professor Luiz, boa noite, professor Eneus. Realmente uma aula de altíssima qualidade, parabéns aí, isso já nos dá uma degustação do que vem por aí nesse MBA, realmente muito boa. Minha pergunta, eu tinha mandado por escrito também no formulário de inscrição, é sobre essa questão das fake news, né? Se a inteligência, e tentando pegar um pouco da questão do monitoramento de redes sociais, da inteligência artificial, e do professor que estuda isso mais a fundo, e talvez até de colegas que trabalhem com isso, que estejam aqui, né? O quanto que nós já estamos hoje com a inteligência artificial apta a rastrear e identificar desinformações ou fake news de candidatos ou de adversários políticos, nem sempre emitidas por candidatos, mas por bots, né? Que possam ser mapeadas aí
no monitoramento de inteligência, no monitoramento de redes sociais? É uma pergunta meio do viés aí tecnológico, não sei se o professor acompanha, se pode nos dizer, porque como nós estamos sobre esse avalanche aí de desinformação, né, e de uso de bots para espalhar desinformação a respeito dos candidatos, eu imagino que muitos de nós temos interesse nas ferramentas que podemos utilizar para tentar desarmar essa bomba. Então, eu gostaria de saber se os professores e os colegas sabem dizer se há usar tecnologias de inteligência que podem ser usadas nesse monitoramento. A apuração, André, ela sempre é possível, no sentido de que, se alguma coisa é colocada como uma verdade, que ela não é uma verdade, né, ela vem à tona. O problema é a velocidade hoje como que ela se espalha, né? E essa velocidade, na medida entre a apuração e a constatação de que não é mais uma verdade, ela já fez o estrago no processo, né, de circulação intensa. Essa é a questão. A circulação, ela traz uma intensidade, e por isso o prejuízo. Enquanto não houver mecanismos de regulação, o rastreamento é possível. A verificação e a afirmação de que aquilo é falso é possível, mas o estrago já foi feito. Vamos pensar a questão do Pix, né? E um deputado da República, né, faz divulgação de fake news abertamente. Quer dizer, qual é a consequência disso, né? E aí fala, o governo realmente não está tendo uma boa comunicação. Concordo. Mas o que é que imbui uma figura pública de realizar uma ação que leva à desinformação? Um agente público, um político eleito, né, que se beneficia da ausência de letramento. Vejam, algumas fake news, elas são tão absurdas que elas só fazem sentido para uma sociedade sem letramento. Alguns tipos de fonte, por exemplo, eu vi no WhatsApp. Ver no WhatsApp é a galhofa, né? Mas acontece que a maioria da população vê e acredita, né? Porque está no seu WhatsApp, porque acredita na perspectiva do que é comunicado nas redes das suas relações. Se alguém que eu conheço me manda isso é verdadeiro. Vejam, as relações são relações de princípios de retórica colocados quase como um princípio retórico aristotélico, silogístico, né? De consequência, de interpretação lógica consequente. Se é alguém que eu confio, logo eu posso confiar. Eu posso acreditar. Então, veja, na realidade, o que a gente precisa é de um trabalho, muito mais do que o monitoramento, é de um trabalho de regulamentação e de regulação. Regulação, sobretudo, não regulamentação, porque na transformação tecnológica a gente não tem como regulamentar, porque tudo está mudando toda hora. Mas alguns princípios de regulação que garantissem, né, a questão da proteção contra fake news, né, e princípios éticos compartilhados. O problema é que nem quem está no governo, vamos pensar, um deputado que promove fake news a partir do seu gabinete, ele contribui com o quê? Com um tipo de sociedade ética, e essa pessoa é eleita, porque as pessoas vão continuar gostando do que ele está fazendo, do tipo de verdade que ele está construindo. Porque, veja, na política também, a mentira é uma estratégia discursiva. A omissão é uma estratégia discursiva. Você não fala tudo, né? Você fala verdades parciais. Tudo isso são formas de ver e de dizer questões que são próprias do mundo da política para trabalhar a questão dos interesses e trabalhar a maleabilidade do candidato frente aos interesses. Então, assim, é possível rastrear, é possível verificar, mas falta a regulação, falta o letramento da sociedade, do eleitorado, né, que acredita em qualquer bobagem. Tem coisas que eu faço assim, como uma pessoa pode acreditar nisso? Né?
e que vão criando um desserviço, porque na circulação o efeito, o estrago é muito mais rápido, né? Então, o que se tem que combater é uma regulação que seja mais efetiva e até punitiva para esse tipo de verdade, porque a tecnologia vai colocar a gente mais nos desafios. As questões de inteligência artificial generativa, com a questão da deepfake, né, colocam a gente diante de simulacros que são verdadeiros. Verdadeiros, pelo menos, ao modo da visibilidade. Né? Eles existem, nem que seja na tela do computador, mas existem. Então, é preciso desenvolver uma regulação e uma capacidade de letramento social, porque algumas das fake news elas são muito absurdas, né? Outras nem tanto, são muito sofisticadas. Eu acho, por exemplo, que não é o caso das fake news, mas os golpes dos bancos, eles estão criando um profissionalismo e uma eficiência que está colocando a própria segurança bancária em xeque, porque eles conseguem fazer a gente acreditar em tudo isso. E todo mundo cai num golpe. E mesmo pessoas letradas, com competência. Então, veja, aí tem um profissionalismo. A gente está falando já de uma indústria da fake news e de processos de falsificação e fabricação da realidade. Ou seja, é um desafio mais legal, jurisdicional, do que de comunicação. E educacional, porque você tem a questão da sociedade que precisa estar instrumentalizada, aparelhada para se proteger disso, né? Em termos intelectuais, intelectivos, cognitivos, de entender que aquilo é um disparate. Porque, historicamente, sempre foi usada a mentira, né? Desde Exatamente. Sempre foi usada a mentira como arma política. Verdade e mentira sempre fizeram parte da construção do cenário político. A sua colocação é perfeita. Né? Essa tensão entre verdadeiro e falso e a mentira que está aí no meio, ela sempre foi própria. O problema é a escala e a velocidade com que elas podem fazer estrago no mundo de hoje. Certo. Muito obrigado, professor. Fábio. Eu aqui. Professores, obrigado pela aula, pelo espaço. Eu trabalho com campanhas políticas, trabalho em mandatos também, e fui eu que enviei a pergunta sobre como equilibrar as polêmicas que estão o tempo todo aí nas redes sociais e a comunicação das políticas públicas. Ou seja, o que deveria ser feito de fato, né? Os meus candidatos, os políticos que eu trabalho, eles ficam numa agonia danada, que é, eu quero aqui falar sobre o trabalho que eu tenho feito e tudo mais, mas eu tenho que ficar falando da cadeirada no Marçal. Eu tenho que ficar falando lá da fake news, do vídeo de tal pessoa. Como que você equilibra isso? A divulgação do trabalho, de fato, da política pública, de fato, versus a polêmica nas redes sociais? Veja, é um desafio. A última eleição de São Paulo, ela foi nivelada por baixo, né? Eu acho que a grande atuação do Pablo Marçal não foi garantir o número de votos que ele teve, foi da desestabilização e a desqualificação do debate político que ele promoveu. Então, vejam, e isso é fruto de uma ausência daquilo que eu falei na minha fala da erestese, né? Você não tem mais um respeito a uma certa lógica da elite política de se colocar. E, para mim, quando você resolveu fazer quando o Aécio Neves, por exemplo, decidiu bancar o impeachment da Dilma, ele quebrou a elegância que a erestese de um discurso político dominante que o PSDB ainda tinha, né, em nome da quebra das instituições. E aí vem desencanto. Porque, vejam, se a gente for pensar, a política é machista. Eu duvido. Se fosse uma mulher agora no governo atual do PT, com certeza já tinham rolado o impeachment. É porque é Lula, é homem. Se fosse uma outra mulher, com certeza tinha rolado um outro impeachment, né?
as possibilidades de negociação duras, difíceis, o cenário, né? Existe aí uma questão do machismo. Então, vejam, como é que a gente discute política pública, vai para o debate necessário do que a política efetivamente deve debater, o que é do interesse público, quais são os problemas públicos, quais são as soluções públicas possíveis, porque nem tudo é possível, né? E aí você também tem um embate com as crenças, com as dificuldades também de sistematização e de solução para o atendimento da população. Se bem que o Brasil é até bastante engenhoso em propostas de soluções de políticas públicas abrangentes, sobretudo na área de saúde, né? Mas, em termos de formação de mentalidade, houve, nos últimos 15 anos, um empobrecimento que nivelou por baixo o debate político. E aí, quando você fala como equilibrar, a gente vai precisar de restaurar, a partir de um grande salvador, e que faça um trabalho de salvação realmente, que tem uma capacidade de misturar etos, né? O etos do solidário, com a perspectiva de ser um grande comandante, com respeito às institucionalidades, né? Porque você tem aí, na ascensão da extrema-direita, um desrespeito às institucionalidades, né? Menos o ethos do religioso, do familiar, do pastor, né? Mas que estão voltando junto com esse crescimento mundial da extrema-direita, nesse meio olhar doméstico. Então, quanto esse olhar doméstico for um olhar hegemônico, a discussão vai partir sempre para um lugar senso comum abaixo da crítica, né? E isso é um problema, porque isso não favorece a um desenvolvimento social da discussão política no âmbito brasileiro, né? E mesmo na Europa, quando você observa que diz assim, a Europa, as pessoas têm um letramento melhor. Tem, mas parece que não, porque elas estão voltando para os anos 40, para o período pré-guerra, né? Na medida em que determinados debates estão sendo colocados de forma cínica, né? De forma cínica. Então, a gente vai precisar de um candidato que ele misture o ethos do solidário, do institucional e do comandante, do grande líder, né? Essa junção não tem, mas se a gente fosse parar para pensar, quem são os políticos que têm se mostrado nessa perspectiva de uma combinação de solidariedade, institucionalidade e grandes lideranças emergentes? Alguém arriscaria dizer algum nome aqui no Brasil? Eu tenho um nome, mas não, eu preferi ouvir de vocês. Pode repetir a formulação, professor? Vocês conseguiriam ver um líder político hoje em ascensão? Não precisa ser alguém já consolidado, mas alguém que tem uma promessa de futuro. Porque para mudar a qualidade do debate político, você vai precisar de um ethos meio híbrido, de um ethos solidário, de alguém que ajude a população, que se compadeça dela de alguma forma, que mantenha as instituições, que tenha um ethos institucional também muito forte, e que seja um líder. Alguém capaz de trazer pessoas com eles, fazer com que as pessoas o sigam. Vocês veem isso em alguém no Brasil, potencialmente, ainda não consolidado? De algum político? Você tem em mente o Flávio Dino? O Flávio Dino, ele tem a institucionalidade, mas ele não tem forte a solidariedade, nem a questão do líder. Eu vejo dois jovens. Quem? Dois jovens. E não é o João Campos. É o infelizmente, pela direita, o Nicolas Ferreira, e pela esquerda, o Renato, se eu não me engano, é Freitas, lá, o deputado de Curitiba, do Paraná. Eu colocaria o João Campos também no meio disso daí, porque ele também, eu acho que ele soma. Mas, para mim, o problema do Nicolas é porque ele está envolvido com a questão de fake news, e também do pensamento dele para a sociedade. Eu acho que mas o discurso religioso dele não se encaixa nessa institucionalidade?
Não, porque o discurso religioso é uma instituição, mas ele tem uma perspectiva moral ética, que coloca tudo nesse senso comum, sabe? Nesse filtro que impede a civilidade. Porque a civilidade é o seguinte: você pode ser alguma coisa que eu não sou, ou que eu não goste, mas eu tenho que te respeitar, e eu não estou tratando isso no nível da tolerância. E essas pessoas não têm tolerância. Bom, A então, gente só vai conseguir democracia quando a gente partir para a ideia de um respeito à diversidade, e não da tolerância. nesse caso, então eu até retiro o Renato também, porque ele está mais à esquerda, mas ele é bem Muito radical. muito radical, e eu acho que o João, bem que eu não vejo o João como uma institucionalidade, eu vejo o João como Tem que ter solidário. uma institucionalidade, uma perspectiva de preocupação, ou pelo menos de parecer que, né? Parecer que, eu não estou dizendo que ele é o melhor candidato, mas ele, em potência, ele tem essa característica. Verdade. Ele, em potência, ele tem a combinação dessas características. Se ele conseguir se mostrar como solidário, mantendo a institucionalidade como um valor forte e a perspectiva de ser um grande líder que consiga negociar com todo mundo, que é inclusive uma coisa que ele diz no discurso: eu tenho que falar com todo mundo, né? Então você tem aí uma perspectiva de um posicionamento que pode elevar o nível do debate político e permitir que se fale de políticas públicas. Agora, no campo em que você trabalha o horizonte de temas voltados aos costumes, aos temas de ordem ética e, sobretudo, menos do que ética e mais moral. Sim. Né? Mais moral, você fica numa discussão muito doméstica. Exato. E de uma coisa do espetáculo, do bate-boca. Veja, o que as pessoas do senso comum falam? Né? Esse tem coragem, fala na cara. Como se falar na cara, né, fosse uma atitude de grande coragem, fosse transformadora. Transforma o quê? Aí você vê que nenhum desses consegue ter o ato ilocutório declarativo, que é o ato transformador. Quando você faz uma declaração e que as pessoas, ao escutarem aquilo, mudam e aderem àquilo que está sendo declarado. João. Boa noite, professor Eneus, professor Luiz Faria. Professor, é o seguinte, essa questão aí também tem um outro detalhe, né? O eleitor, o homem, está votando mais na direita e na extrema-direita, né? Desde 2018 para cá, aumentou a votação dos homens, principalmente os homens da periferia, à extrema-direita, a Bolsonaro. E como fazer para conscientizar essa maioria de homens, né, que vota na direita, que tem o discurso bélico como uma das coisas central? Você precisa superar a ideia de que existe um mundo melhor. Para essas pessoas, elas estão no desencanto. É o aspecto do mundo desalentado. Então, elas querem conservar. O que é o conservadorismo? É você achar que está perdendo alguma coisa e você quer conservar, né? A ideia da conservação vem de achar que está perdendo alguma coisa, né? Então, o conservadorismo eu acho que a mulher salvou a democracia em 2022, de tentar preservar, né, aquilo que está sendo perdido. E os homens não. Os homens estão perdendo poder, porque, vejam, olha, até esses discursos progressistas, tem gente que diz, qual é o lugar do homem? Né? Não pode se falar mais nada, mas eu acho que hoje está se falando muito mais bobagem. Né? Está se falando muito mais bobagem. A gente precisa elevar. A questão do Fábio é importante, porque ela pode não ter solução no momento, mas ela é o horizonte que a gente deve perseguir. Como qualificar o debate político num eleitorado desqualificado? Ou seja, você precisa de um trabalho social. Né? É interessante que o projeto da educação não deu certo no Brasil. Porque se o projeto não dá certo, você não vai ter um eleitorado qualificado, capaz de exigir, a gente não quer mais ver mais isso.
Eu não quero ver cadeirada. Eu não quero ver o debate de coisas, né, como se fosse uma discussão senso comum de família, de que um esculhamba o outro e fica por isso mesmo. Né? A extrema-direita não estaria forte hoje sem as redes sociais e a WhatsApp. O que Exatamente. Os progressistas, os democratas devem fazer para combater isso? Deviam se apropriar, né? Deviam se apropriar disso. Por exemplo, como é o Janones, né? Ele, quando começou a mostrar essa perspectiva, ele trouxe aí vamos lutar com as mesmas armas. Né? Vamos lutar com as mesmas armas e mostrar que a gente pode fazer a diferença. Né? Mostrando como é que o progressismo pode também se apropriar dessas questões. Mas o problema é uma questão de escrúpulo. Né? De escrúpulo. Como é que uma figura pública, um deputado, promove, a partir do seu gabinete, a circulação de fake news? E isso está razoável. Então, é um mundo que está perdendo um parâmetro ético. Né? Já perdeu o moral. E aí, como perdeu o moral, vai para o ético, vai para o coletivo. Né? E tudo está sendo considerado razoável. Veja, ninguém discute no país o desequilíbrio dos poderes. Se discute que tem que se ter capacidade de negociação, mas veja, o que o governo passado fez foi empoderar o Congresso, o Senado, com uma parcela tão significativa do orçamento da União, que institucionalmente o legislativo não precisa mais negociar com o executivo. E com isso se gera uma percepção de ingovernabilidade. E eles ainda nem querem dizer para onde vai esse dinheiro. Então, veja, a gente vive num processo político onde certos valores éticos estão esfacelados, é um desalento total. É quase a tirania, né? É quase a tirania porque as instituições ainda não caíram por terra, né? Então, a gente escolhe, por exemplo, a opção que faz manter as instituições ainda funcionarem. Né? Isso tudo é muito complicado, é complexo. Então, a gente tem um problema de formação de eleitorado para poder exigir dos candidatos uma postura que seja outra. Né? E, às vezes, os candidatos querem, mas eles não têm cenário, ambiência, porque a mídia também força, e eu acho que é um pouco a caminho da pergunta do Fábio, né? Força a circunscrição ao debate daquilo que está sendo circulado. E aí isso também empobrece, porque o mundo digital ele não trouxe a riqueza, ele trouxe a limitação, porque o algoritmo faz você consumir mais do mesmo. Né? Não faz com que você mude de gosto, faz com que você continue circunscrito ao seu repertório. Luiz? Fazer uma pergunta. Você fez alguns comentários sobre o Donald Trump e eu queria lembrar de um conceito chamado a teoria do louco, que é um conceito atribuído ao Richard Nixon, que é aquela ideia de você jogar xadrez como se estivesse jogando truco, né? Ou seja, você cria um posicionamento agressivo, posicionamento bruto, e joga na mesa certas coisas que você talvez não vá cumprir. O Trump tem feito isso aí com as suas sobretaxações, os 25% de taxa para todos os lados, tal, e volta e meia ele vai e dá um passo para trás. Como é que você enxerga isso a partir da sua interpretação discursiva? Esse trabalho que o Trump tem feito, que é uma mistura aí de populismo, né, das estratégias de populismo, de estar na agenda permanentemente, de sequestrar as temáticas mais importantes, em lugar de falar de políticas públicas, ele aborda temáticas que são muitas vezes polêmicas, e, além de tudo, ele trabalha com essa ideia aí da teoria do louco. Como é que você enxerga isso
hoje, na contemporaneidade e nesse cenário tão volátil como as redes sociais digitais? Eu penso que ele traz para a cena política, dentro das condições dele de presidente e de bilionário, né? Ele traz o ethos, né? Do empresário que quer fazer a gestão do governo americano da mesma lógica como ele faz. Então, essa coisa do jogar xadrez como está jogando truco é uma perspectiva de blefe, né? O tempo todo. E ele vai utilizando esses blefes como um discurso, um ethos de provocação. Ele é um político provocador, né? E esse político provocador vai até o limite da onde ele consegue ir. Se colar, ele passa por cima. Se não colar, ele volta, ele dá para trás, né? Mas ele age aí como um empresário. E o mundo político tem ressentimentos, porque você trabalha com memória, né? Uma das colocações dele mais absurdas que eu vi foi quando ele falou da faixa de Gaza e tentar pensar no empreendimento. Veja, você não apaga os problemas, né, e os ressentimentos de uma desocupação feroz, como aconteceu no caso da instituição do Estado de Israel. A coisa não foi tão pacífica, né? E ela traz ressentimentos. Ela traz sentimentos revanchistas e vingativos. Não é à toa que você tem o Hamas, você tem todos os grupos árabes tentando aí o tempo todo uma certa reparação. Então, assim, a atitude de Trump, como político, é de um empresário perverso. E esse é o problema de você trazer o cenário do ethos empresarial competitivo para o ethos da política, porque a política ela tem que pensar no bem dos cidadãos, não são consumidores. E não é só na lucratividade do país, né? Você não pode garantir a lucratividade do país desestabilizando as relações políticas, ameaçando com expansão territorial. E ele está deslocando o discurso para um cenário onde a agenda guerra pode ser um caminho, uma terceira guerra pode ser um caminho desastroso para a humanidade, né? Então, ele tem uma dimensão irresponsável. Para mim, eu entendo que ele tem uma dimensão irresponsável dentro do poder que ele tem e do lugar que ele ocupa, né? Então, assim, e o pior é que tem gente que se acompanha isso, né? Como teve quem acompanhou o nazismo, né? Então, vai ter quem acompanha aí o pensamento do Trump, o trumpismo, né? Com suas repercussões sobre o mundo vivido. Não sei se é a melhor resposta que eu poderia te dar, Luiz, mas eu entendo que, assim, ele como político, ele é um empresário bastante agressivo, voraz, pouco preocupado com o bem comum, que ele poderia ser um empresário preocupado com o bem-estar da organização e dos seus públicos, né? Mas ele não parece, ele pensa só na lucratividade e vai num jogo. E esse jogo é bastante perigoso, porque ele pode esbarrar em ressentimentos que gerem uma resposta não controlável. Perfeito, Eneus. Muito obrigado. Ficou super claro. Bom, tem alguns comentários ali no chat. A Carmen escreveu: boa noite, professor Eneus, excelente palestra. O Facebook, considerado uma rede mais ultrapassada, usada pelos boomers e geração X, ainda tem relevância como rede social durante uma campanha política? Pergunta para você. E quanto ao TikTok, acessado por milhões, mas nem sempre com conteúdo de qualidade, é imprescindível que o candidato tenha um perfil durante a campanha, que ele mostre um lado mais descontraído, inclusive, que o eleitor possa criar um vínculo, uma identificação? Eu penso que sim. Eu penso que todas as redes, plataformas, elas são importantes para um cenário político. Porque, por exemplo, um político jovem que cresce com o TikTok, no final, quando ele amadurece, ele vai estar noutra plataforma, né? E aí você tem a perspectiva de que
Os mais velhos entraram nas redes sociais pelo Facebook, pelo Orkut, né? Que foi substituído aí pela ação do Facebook, e isso também garante um tipo de público. Além do mais, que os dois, de alguma forma, se intercambiam com o Instagram, que aí faz uma mescla. Então, você não pode abrir mão de nenhuma rede social por causa de uma questão de estar ultrapassado ou não, mas você tem que pensar onde seu público eleitoral, seus eleitores estão, e onde você pode fazer circular o pensamento das suas ideias e de suas propostas. Então, eu acho que nenhuma rede social deve ser descartada. Acho que, por exemplo, é difícil discutir conteúdo dentro da lógica do TikTok, né? Mas é importante estar ali, porque ali tem uma forma de interagir e de relacionar-se. Se você consegue capturar aquela forma de interagir e relacionar-se, você pode criar outros espaços para também levar aquele público para um outro lugar de debate. Perfeito, Nilson. Tem um outro comentário ali, o João Ribeiro lembrou que a verba de gabinete serve para inflar as fake news e as emendas compram votos e mandatos. E infelizmente sim, né? Infelizmente é o dinheiro público trabalhando contra o público, contra o interesse público, né? Está tudo errado. Então, como é que você vai pensar numa campanha que defenda o interesse público com temas de políticas públicas quando você usa a verba pública dessa forma? Aí você realmente desqualifica o cenário e mostra que as pessoas estão ali por interesses próprios, né? Por interesses que são privados e não o interesse público. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? O João Ribeiro colocou: como monitorar grupos de WhatsApp? Veja, o WhatsApp está enfrentando aí, junto com o grupo Meta, que está solidário ao Trump, todas as perspectivas de dizer que eles são a favor de qualquer restrição, contra qualquer restrição, né, que vão trabalhar aquilo que eles chamam de liberdade, né, de expressão. Só que a liberdade de expressão não é isso, né? Isso é uma distorção, né? Então, você tem aí um grupo, como é o grupo Meta, e a plataforma WhatsApp, que tem tanta penetração no Brasil, como um lugar de utilização indiscriminada dessa lógica de dominação, né? Dessa lógica de manipulação. Aí é, de fato, uma lógica de manipulação pelo baixo letramento, até porque o WhatsApp é uma referência de informação para essas pessoas. Eu vi no WhatsApp, né? Então, quando a pessoa diz que viu ou leu no WhatsApp, é porque alguém conhecido mandou e ela acredita. Foi aquela fala que eu fiz no início. Então, monitorar isso, quando o próprio presidente da organização diz que vai no caminho, se torna difícil. Mas é possível monitorar sim, porque existem softwares que vão recuperar dados de WhatsApp, existem formas de investigação, inclusive criminais, que recuperam as formas, o que é colocado no WhatsApp, rastreia. Então, assim, existir, existe. Agora, o custo disso e o poder fazer isso depende de uma questão reguladora. Posso perguntar, professor? Pode. Professor, diante dessa última questão colocada, as verbas públicas eleitorais, né, são utilizadas, inclusive, na propagação de fake news. Não há regulação, tendo em vista que as big techs pressionam tanto lá quanto cá e no mundo inteiro, e tem um grande poder de pressão contra qualquer tipo de regulação. A se confirmar esse cenário, o senhor acredita que pode ser que todas as campanhas tenham que ter, como já acontece na realidade, que continuar tendo o seu lado A e o seu lado B, também, não importando em que lado do campo do espectro político estejam, também tenham que, todas elas, propagar mentiras a respeito dos seus adversários? Isso é o que já é feito, né, de alguma forma.
dependendo do nível de escrúpulo do candidato, isso de alguma forma já é feito. A gente não pode ter ilusão de que isso não é feito. Exato. Né? Isso já é a prática. A questão é que a gente deveria ter um processo de, aí sim, regulamentação e legislação eleitoral que fossem mais rigorosos nesse sentido, no sentido de limitar determinadas práticas. Mas o limitar determinadas práticas por uma regulamentação, hoje é o WhatsApp, daqui a pouco é uma outra coisa. Então, assim, fica difícil, porque você materializa a lei, o regulamento, em função de algo objetivo. Com o mundo digital, há uma volatilidade das formas de expressão que, se você cria um outro que tem alguma coisa diferente do que é o WhatsApp, ele já é outra coisa e a lei não serve, porque a lei foi pensada para regulamentar e limitar o uso do WhatsApp. Então, veja, a realidade, por isso que eu defendo a ideia da regulação, porque a regulação vem do entendimento do processo social e daquilo que gera o prejuízo para o sentido do bem comum. Mas o senhor acredita na possibilidade de uma regulação, mesmo com essa pressão internacional imensa das Big Techs? Olha, a gente tem que acreditar, porque quem não é produtor de Big Tech tem que acreditar na proteção dos dados. E a produção dos dados e a segurança, né? E a segurança do acesso à informação de qualidade. Então, assim, eu sei que é difícil, mas a gente tem que continuar acreditando nisso. Porque senão é a gente abrir mão de um direito que é nosso, né? De uma coisa que é o princípio da sociedade. Exato. Né? Obrigado, professor. Perfeito, acho que não temos mais perguntas, né? Muito obrigado, Eneus, pelas... Tem uma Oi, pergunta André. Eu tenho uma pergunta sobre comício que entrou aqui no chat agora. Entrou no chat? Eu não vi, desculpa, perdão. Vamos ver então. Carmen coloca, Eneus, os comícios ainda têm importância numa campanha? Ou é possível vencer uma eleição só pela divulgação do candidato nas redes sociais, sem comícios ou showmícios ou coisas do tipo? Eu acho que existe ainda uma parcela da população que não está na cena digital. Ela pode até estar no WhatsApp, mas o comício ainda é um lugar de você ter contato. Veja, você não pode acabar com todos a ausência de contato. Né? O eleitor ele ainda tem que ter, e ainda até porque esses comícios, essas relações de contato com o público, eles são geradores de produtos e subprodutos e imagens que vão circular no ambiente das redes. Então, essas ações ainda são pertinentes e são necessárias, porque você tem uma parcela do público brasileiro que não tem essa dimensão de vida totalmente digital. Né? E os políticos precisam ir nesses lugares, sobretudo nos períodos eleitorais. Eles não vão nunca, mas no período eleitoral eles vão. Né? Eles precisam estar próximos, porque a tangibilização do candidato é a tangibilização do ator político e da opção possível. Então, a gente também tem que ter esse lugar físico, né, presente, essa tangibilidade como lugar potente e importante na definição do corpo a corpo do voto. Né? Muito bom, Eneus. Então, super te agradeço. Eu concordo com você sobre essa última questão também, claramente, né? E acredito que a gente conseguiu evoluir bastante nessa reflexão importante sobre a ideia da circulação nas redes, a ideia da leitura sobre os discursos, né? Essas várias possibilidades analistas. Então, para encerrar, Eneus, passo a palavra para você fazer o encerramento, lembrando que o professor Eneus é professor titular da Escola de Comunicações e Artes, é publicitário, é mestre, doutor e fez pós-doutorados na área de publicidade, um dos grandes especialistas em discursos, em semiótica no Brasil, e pensou esse curso juntamente comigo, cada etapa, cada disciplina, cada conteúdo e cada professor. Eneus,
favor. Bom, a ideia era compartilhar com vocês para dar um gostinho aí de quero mais, né? Espero que ver muito de vocês aí, ver muitos dos que estão aqui no curso, matriculados, e que vocês utilizem aí essa experiência, né, como forma também de propagar e de estimular outras pessoas que tenham interesse na perspectiva de estarem conosco no curso. A ideia foi tentar oferecer uma cápsula aí do que a gente pode discutir e aprender na perspectiva desse MBA, que acumula aí as experiências da gente de pesquisa, na construção do conhecimento e na formação de profissionais para atuar, para a gente ajudar a transformar aí esse país com qualidade, trazendo qualidade para a discussão política, né? Eu agradeço, então, a presença de vocês. João colocou que tem 20 anos de política para fazer o MBA, o Fábio agradeceu mais uma vez, um prazer, Fábio, o André também agradeceu, muito obrigado, e sempre muito bom ouvir o Eneus por conta da profundidade que ele traz às questões, e eu, particularmente, sempre aprendo muito, tenho ouvido o Eneus já há mais de 20 anos, e ele sempre me oferece a oportunidade de muitos aprendizados. Obrigado, Eneus, ótima noite para você, ótima noite para todo mundo que compartilhou conosco essa noite. Obrigado, queridos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, obrigado, parabéns.